Bom, como prometido, 10h15, vamos dar início então ao nosso webinar. Pessoal, muito bom dia, prazer recebê-los aqui em mais este webinar, dessa vez em parceria com a Topan. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Galana, estou atualmente como CEO aqui da IATO, e é um prazer novamente recebê-los para a gente discutir de um tema tão importante, hoje com um viés um pouquinho diferente, né? Entendendo um pouco como o atendimento ao decreto pode ser feito de forma prática, como uma estratégia de negócio. Então, a ideia hoje é a gente, de fato, trazer um case super interessante, que a gente esteve envolvido também ao longo dos últimos anos aí com a empresa Mosaic, na figura do Thiago. Já irei apresentar tanto o Thiago quanto a Tabata para vocês. Mas antes da gente dar início, um lembrete, tá, pessoal? Nós vamos ter um momento de perguntas, para que a gente possa organizar e garantir que a gente responda ao máximo de perguntas e também, mesmo após o término, a gente possa enviar por e-mail essas perguntas, essas respostas para vocês. Eu vou pedir que vocês registrem essas perguntas todas no chat, por gentileza, conforme elas forem surgindo, tá? Se for ao longo da apresentação, não tem problema. Pode ir mandando aqui, o nosso time vai registrando, a gente tem uma planilha de controle, onde a gente vai documentar tudo aqui, para que nós, a Tabata, o Thiago, eles possam acessar e a gente possa responder vocês depois, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho certeza que muita gente aqui conhece a IATO, mas também tem gente que não conhece. Eu vou fazer uma apresentação muito sucinta, porque eu quero que o tempo seja dedicado ao que nós viemos aqui, já tivemos esse atraso. Então, pessoal, de forma muito simplificada, a IATO tem o objetivo de ser a infraestrutura de circularidade no Brasil, né? A gente viu aí ao longo dos últimos anos, né, as diversas movimentações que nós tivemos do ponto de vista regulatório. Tivemos a evolução da PNRS, o decreto 12688, específico para a logística reversa de plásticos, né, trouxe diversas tendências, né, olhando para conteúdo reciclado, olhando para o tratamento de rejeitos, além da ampliação das metas de recuperação, ou seja, um cenário super dinâmico para todas as empresas, o que demanda, né, com que todos aqui tenham que olhar para estrutura operacional contínua, dados auditáveis cada vez mais na implementação de ferramentas, olhando para rastreabilidade e estar integrando diferentes áreas. Esse é um baita desafio, né? Aqui eu trouxe alguns highlights principais, alguns tópicos mais importantes que eu acho que está na agenda de praticamente todos que estão aqui, que é PCR obrigatório já a partir de 2026. A gente vê ainda muita empresa com dúvida, né, se isso já está valendo, e sim, já está valendo. Temos aí a meta de 32% de recuperação, uma prioridade legal para cooperativas e toda a rastreabilidade documental, que envolve aí, para além da nota fiscal, agora o MTR e o CDF. Um baita desafio também para quem hoje opera e sabe os desafios de ter esse tipo de rastreabilidade na cadeia. E aí a pergunta que fica é, né, como coordenar tantas frentes que existem, que surgem no dia a dia? É aí que a EATO entra, né? A gente vem aí ao longo dos últimos 11 anos ajudando muitas empresas nessa jornada. Nosso relacionamento com a Topan vem exatamente nesse sentido, de olhar para a circularidade das embalagens e conectar todos os elos possíveis e necessários para que essas cadeias aconteçam, né? Então a ideia é que a gente quer ser realmente a principal parceira estratégica para essas marcas que querem liderar essa transformação para uma economia mais circular e sustentável. A gente trabalha com 4 pilares: resíduos pós-consumo, desenvolvimento e aperfeiçoamento de embalagens circulares, toda a parte de conteúdo reciclado e implementação de governança, tá? Isso faz com que a gente tenha soluções de segurança regulatória, visibilidade e rastreabilidade dos dados, a parte de logística reversa, estruturação e escala, toda a parte de integração interna de time e letramento, aqui entra muito a parte de governança também, olhar o resíduo como oportunidade de valor para o desenvolvimento de produtos e ter clareza e ampliar a circularidade das embalagens, tá? Aqui são algumas das empresas que confiam no nosso trabalho aí ao longo dos últimos anos, ao longo dessa jornada de 11 anos, o que eu falo que permitiu também que a gente aprendesse muito o como cada uma dessas empresas tem uma jornada diferente. O que a IATO fornece são os recursos necessários. Eu vou pular, como prometido, toda essa parte dos cases, e eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Hoje não é fácil ter a estrutura necessária para que vocês busquem e alcancem as metas de logística reversa e economia circular. É necessário muita estrutura, poucas empresas têm essa estrutura, e aí a TOS se propõe a ser essa estrutura, esse departamento de economia circular. É isso, brevemente, tá? Fui bem sucinto. Gostaria de introduzir e apresentar aqui os nossos convidados, começar pela nossa mediadora,
que será a Tabata Quevedo, né? A Tabata, ela é executiva de sustentabilidade e marketing na Topan Packaging do Brasil, é uma profissional aí com mais de 24 anos de experiência, né, que atravessam as áreas de P&D, marketing, sustentabilidade, é formada em engenharia de materiais, com ênfase em metais e polímeros e especialização em design thinking. Temos também aí para compartilhar esse case super interessante conosco, o Thiago Maza Cotti, coordenador de qualidade, regulatório e laboratório na Mosaic Fertilizantes, né? Há mais de 20 anos atua com qualidade, sistema de qualidade, gestão da qualidade, haja qualidade, hein, Thiago? Em todas as pontas, e laboratório, garantindo a conformidade de produtos e processos com os padrões de excelência e as normas regulatórias do setor. Pessoal, é um prazer tê-los aqui conosco, espero que a gente tenha um momento aí muito rico. Tabata, passo o bastão para você aí. Um ótimo webinar para nós. Obrigada, Alexandre. Deixa eu só compartilhar. Vou parar minha apresentação, depois eu retomo, tá? Tá bem. Vou mutar meu microfone, a pauta é de vocês, qualquer coisa que você precisar, pode me chamar, tá bom, Tabata? Vou estar aqui acompanhando e contribuindo. Tá ótimo. Acho que agora todos veem minha tela, certo? Estamos vendo, perfeito. Maravilha, perfeito. Bom, obrigada, Alexandre, pela introdução. Bom dia a todos que conseguiram se conectar com a gente nesse webinar super especial que a gente programou para compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência. Como o Alexandre disse, eu sou a Tabata, eu sou responsável por sustentabilidade e marketing aqui na Topan Packaging do Brasil. E antes de entrarmos no case que o Thiago vai nos mostrar sobre a aplicação prática de incorporação de PCR, atendendo aí ao decreto, quando o decreto nem existia ainda, nem vigorava ainda, eu quero usar 5 minutinhos aí para a gente contar um pouquinho de quem é a Topan e porque a nossa história explica o bastante do porquê nós estamos nessa conversa. Bom, a Topan, ela nasce em Tóquio, em 1900, no Japão da era Meiji, fundada por engenheiros que vinham da repartição de impressão do Ministério das Finanças. O nome não é uma fantasia, né? Em japonês, Topan significa impressão em relevo, a técnica mais avançada e disponível naquele momento. E foi sobre ela que os fundadores construíram o negócio. É uma empresa que nasceu de domínio técnico. No século XX em diante, a impressão virou embalagem, materiais funcionais, e até no segmento de eletrônica nós atuamos hoje em dia. Hoje nós somos um grupo global, listado na Bolsa de Tóquio, e só em embalagens nós temos mais de 70 unidades Fabris espalhadas pelo globo e em mais de 12 países. No Brasil, a Topan ela não começou do zero. 2 marcas com história própria, a Inapel, com as unidades de Guarulhos e Jundiaí em São Paulo, que contam aí com mais de 55 anos de história em embalagem flexível, conduzida aí pela 2ª geração das famílias fundadoras, com tecnologias de rotogravura, laminação adesiva por extrusão, cold seal, coatings especiais, formação de pouches. E, de outro lado, a Grafo Paranaense, na cidade de Pinhais, próxima a Curitiba, no Paraná, fundada em 2001, são 25 anos de operação, referência também no segmento de rotogravura de alta qualidade, laminação, parafinagem e gofragem. Em 2023, essas 2 empresas se uniram, ambas via aquisição da Sonoco. E em 2025, as operações passaram a integrar o grupo Topan. Então, hoje nós somos Topan Packaging do Brasil, resultado de 3 plantas entre São Paulo e Paraná. Uma combinação de legado brasileiro, agora com escala global. Trazendo para o nosso terreno, né, o Enviroflex é a nossa plataforma que organiza o nosso portfólio sustentável. E ela conversa diretamente com o decreto, sem dúvida nenhuma, que cobra duas coisas ao mesmo tempo, né, a incorporação do conteúdo reciclado e também as metas de recuperação e reciclagem. Enviroflex Recycled Content responde à meta de PCR, e já em Enviroflex PP e PE, são soluções monomateriais que respondem diretamente às metas de recuperação do decreto, porque uma embalagem só é recuperada se conseguir, de fato, ser reciclada. Além dessas 3 plataformas de soluções sustentáveis, nós temos também a Enviroflex Paper, que são soluções à base de fibra,
e Enviroflex Compostable. São rotas alternativas para algumas aplicações mais específicas, através de compostagem industrial ou doméstica. E uma nota de disciplina é, antes da validação por protocolo, nós falamos em projetado para reciclagem, reciclável, e só depois com laudos, com certificações. Essa distinção é o que separa a comunicação de qualquer tipo de greenwashing. O que é importante, a gente sempre comunica isso, né? Enviroflex é uma plataforma de soluções e não é um catálogo pronto, não são embalagens flexíveis prontas de prateleira para atender o mercado. Então, nós trabalhamos de forma colaborativa com os clientes, entendendo a necessidade de cada produto, da linha de envase, do segmento em que cada cliente atua, e a gente constrói a solução dentro de uma dessas 5 submarcas de Enviroflex, de acordo com a necessidade do cliente. E a gente convida a todos que estão aqui nesse webinar hoje a buscar maiores informações conosco, através dos nossos e-mails, contatos, enfim, tem o meu e-mail aqui também para vocês acessarem, e a gente consegue direcionar e conversar mais um pouquinho sobre todas essas rotas. A gente agora chama o Tiago para essa conversa. O Tiago, da Mosaic Fertilizantes, ele vai trazer um case de sucesso, um case que é muito interessante, porque muito antes de vigorar o decreto do plástico, a Mosaic já tinha ali um projeto extremamente ambicioso de incorporação de PCR em big bags de ráfia, no momento que a meta não existia, o prazo não estava contando e as sanções também não existiam. Então, acho que quando a gente fala de decreto e como a gente quer trazer isso para a nossa prática, ele vai trazer realmente aqui um case onde a gente consegue entender como é que eles fizeram isso lá atrás, sem ser impulsionado por um decreto, e de forma que reduziram incrementos, reduziram impactos para todos da cadeia, através de fortes parcerias no mercado, no segmento que eles atuam aí do agro. Tiago, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu passo a palavra a você. Oi, Tabata, bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que é um prazer poder compartilhar um pouco aqui desse projeto, né, que a gente, como você falou, né, que a gente começou lá em 2021, para ser mais exato. Então, eu queria compartilhar um pouco aqui, agradecer a todos aí pela participação. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Já compartilhou a tela aí, já tá certo. Bom, como eu falei, em 2021, né, eu já trabalho na empresa há algum tempo, como foi mencionado, e na área de qualidade a gente tem essa divisão também da parte técnica de embalagens, né, e fica isso com a gente também. E a gente tinha alguns anseios, né, eu via muito aquela imagem do Big Bag, né, Big Bag de material reciclável, só que ele não era reciclado, né, então aquilo ali incomodava muito a gente. Em 2021, além dessa questão dessa não reciclabilidade do material, juntou-se também a época de crise, né, a gente teve uma crise também, né, no mercado, com relação ao polipropileno, que é a base desse material, e aí a gente começou a provocar os nossos fornecedores, né, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, criar uma alternativa, né, reutilizando essas embalagens de maneira segura, porque até então não existia, né, não existia um processo com uma embalagem contendo conteúdo reciclado. A gente tinha muitos avanços, a Braskem, né, que é o principal fornecedor, ela tinha, né, um material que era o PCR, mas não era utilizado da maneira como a gente precisava utilizar. E aí, nessas conversas com os fornecedores, a gente começou a desenvolver um projeto, né, inicialmente utilizando a resina da Braskem, né, porque a gente teve que fasear esse projeto em algumas etapas, até para poder conseguir obter, né, o resultado que a gente esperava, de ter realmente uma embalagem, né, um big bag, que a gente sabe que é um material crítico, que ele carrega 1.000 quilos de produto, né, então não poderia ser um projeto feito sem ter segurança, né, segurança mínima que a embalagem exige. Começamos alguns testes, né, utilizando o PCR da Braskem, nesse primeiro momento, com parceiros nossos, né, os fornecedores de embalagem nosso. Então, houve um desenvolvimento de ambas as partes, né, entender o processo, entender até que ponto que era sustentável, porque não adiantava a gente usar uma resina PCR, mas aumentar o peso da embalagem ou aumentar o custo dela,
ou reduzir a produtividade, que consequentemente aumentaria o custo também. Então deveria ser um projeto que fosse sustentável realmente, de utilizar uma resina PCR e também não gerar, né, um custo excessivo, não gerar maior necessidade de recursos naturais, com água e outros recursos, né, na fabricação da embalagem. Então, foi se pensado sobre isso, foi se conversado, a gente desenvolveu vários testes junto com os fornecedores e conseguimos, no final de 2022, uma embalagem com a segurança adequada, atendendo as normas, né, que regem a embalagem, no caso a ABNT, para expedir um Big Bag com o produto, contendo o PCR na sua embalagem, em 20% naquele momento, embalagem com conteúdo PCR da Braskem, e atendendo às legislação. Então, em dezembro de 22, a gente conseguiu expedir o primeiro Big Bag para o mercado, para os clientes, com essa condição, tá? O que mudou? A cor do Big Bag, porque o Big Bag até então era virgem, né, com material branco, e aí ele passou a ser uma cor cinza, uma cor mais escura, até pela condição do PCR, né? A gente não consegue manter o PCR numa condição de coloração mais clara, pela mistura de materiais que existe, né? E aí, a gente começou esse trabalho, nós pensamos o seguinte, como que a gente vai conseguir rastrear, né? Como que a gente vai conseguir rastrear isso aqui? Como que ele vai ser, como é que a gente vai conseguir divulgar que nós temos um PCR e esse PCR tem uma origem conhecida? Foi quando a gente entrou com a Iató. A Iató veio para nos ajudar, né, no início de 2023, para começar a rastrear esse material. A gente tinha a origem inicial da Braskem, mas o projeto, a ideia do projeto era ter o próprio PCR, né, ou seja, a gente conseguir retornar embalagens dos clientes, reutilizar, né, no caso, retornar embalagens das nossas unidades para esse processo de reciclagem, tá? Então, a gente começou esse trabalho com a Iató, desenvolvemos um programa, né, de qualificação para os fornecedores para rastrear de ponta a ponta. Ou seja, toda a resina que entrasse na embalagem, no Big Bag, ela teria que ter rastreabilidade. De onde que veio, qual é a origem, veio do reciclador X, foi para o convertedor Y, qual é a quantidade, tem notas que comprovam esses balanços, para a gente comprovar que a embalagem fabricada para Mosaic, ela tinha 20% de PCR e toda a origem, toda a rastreabilidade dentro daquela embalagem para garantir a segurança e não termos risco de ter greenwash na embalagem, né? Porque infelizmente a gente sabe hoje que acontece, né, de divulgar que tem PCR, mas não é PCR. Então a ideia era garantir o PCR na embalagem. E começamos esse trabalho, né, com a Iató para homologar todos os nossos fornecedores, né? Desde a origem desse material, de onde era gerado esse material, até chegar nas nossas plantas, o Big Bag. E em contrapartida, em paralelo isso, a gente começou a conversar com os nossos clientes, né, porque acho que todo mundo já vivenciou, já viu isso, infelizmente a embalagem, o Big Bag principalmente, ele é reutilizado muitas das vezes, ele é vendido para um mercado paralelo, né, ou às vezes até mesmo queimado, que aí é a pior situação, né? Não utiliza, não descarta corretamente e queima a embalagem, gerando ainda mais contaminação. Então a gente começou a conversar com os nossos clientes, né, na maneira de entender o que eles faziam com essa embalagem, o que eles fazem com essa embalagem, porque isso continua até hoje. Hoje a gente já tem, né, o material já está muito bem divulgado, muito bem falado, né, sobre esse projeto, mas a gente tem ainda muitas barreiras a quebrar, né? Porque existe culturalmente uma necessidade de negociar, de utilizar essas embalagens, reutilizar essas embalagens, e a gente acaba tendo essa dificuldade. Com a entrada do decreto, né, indo agora no ano passado, a gente começou a explicar, né, para os nossos clientes também, nessas reuniões, a necessidade de ter realmente uma responsabilidade compartilhada, que é o que a gente precisa, né? Então, aos poucos, a gente tem visto uma mudança, né, no entendimento deles de começar a participar dessa cadeia, né, de devolução. Hoje a gente já tem, por exemplo, clientes que compram o fertilizante da Mosaic nessa embalagem com PCR, eles utilizam o produto e eles descartam essa embalagem, né, para o programa de logística reversa que a gente desenvolveu junto com a Iató e com os nossos fornecedores. Então isso vem acontecendo, vem aumentando, né, esse número de participantes, e, consequentemente, também vem aumentando nossa oferta de matéria-prima, porque hoje tem uma dificuldade de matéria-prima, né?
No início, a matéria-prima era o mesmo custo do virgem ou até mesmo mais caro em alguns momentos. Só que com o processo de retorno da embalagem, a gente conseguiu viabilizar esses custos, né? E assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar também é que todo esse processo, todo esse projeto que a gente desenvolveu aqui na Mosaic com os nossos parceiros, né, nossos fornecedores, não gerou nenhum custo para a empresa, tá? Por quê? Porque foi feito um projeto realmente em parceria, né? Todo mundo entendeu, né, como que era, qual que era o objetivo desse projeto, tanto que internamente a gente conseguiu aí um prêmio, né, global da empresa em 2023, e depois conseguimos esse prêmio que está até aqui na tela, que é o Grandes Case de Embalagem 2024. Foi um projeto que houve as pessoas entenderam, né, qual que era o objetivo, não era uma demanda top-down da empresa, era uma iniciativa nossa, das pessoas que trabalhavam com aquele produto, com aquela embalagem no dia a dia, e viram essa oportunidade, né, entenderam essa oportunidade para a gente desenvolver um mercado que não existia. Eu tive alguns recicladores, eu tive alguns convertedores, e assim, eu percebi que o pessoal não dava valor a essas embalagens, né, o pessoal não entendia que aquela embalagem tinha valor para se fazer uma reciclagem, e hoje a gente vê uma mudança, né, o pessoal hoje separa o material, eles conseguem reciclar esse material e conseguem ter valor agregado. A gente tem um caminho muito grande ainda a conquistar, né, de retorno, de ter um volume significativo para atender a demanda, só que assim, o que eu posso falar aqui é que é possível, né, eu participei de alguns encontros aqui com algumas pessoas, e eu coloquei essa situação. É possível ser feito, a gente consegue fazer com parcerias. Eu participei de algumas reuniões onde a gente vê existem dificuldades, né, de reciclar esse material, dependendo do tipo de material, mas dá para se criar parcerias, né, com outras empresas para a gente conseguir que esse material seja retornado, né, para as nossas unidades, para os nossos recicladores e também para os convertedores. Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia, com a reciclagem mecânica, a gente já tem embalagem contendo 50% de PCR. A gente começou com 20% com PCR Braskem. Hoje nós já temos 50% de PCR na embalagem. Uma embalagem que já foi para o campo, retornou para o nosso reciclador, foi para o convertedor e voltou em Big Bag para a Mosaic. E em alguns casos, ainda até com um custo menor do Big Bag. Então, assim, é por causa dessa logística, dessa geração de matéria-prima, que a gente conseguiu viabilizar o projeto sem gerar custos, né, e ainda assim atendendo aí as questões ambientais, né, atendendo ao decreto que veio depois. Então, a gente já está aí um pouco à frente em relação a isso, principalmente na questão do conteúdo reciclado, né, nas embalagens. Hoje já temos embalagens com 50%, como eu falei. E praticamente todos os nossos fornecimentos hoje de embalagem são embalagem contendo PCR. Não temos mais, é muito pouca quantidade de embalagem contendo material virgem somente, tá bom? Eu acho que é isso, Tauto, que eu queria passar aqui, deixar mais aberto para as perguntas, né, aí, e me colocar à disposição também. É um pouco do que a gente fez aqui, dos desafios que a gente teve, né, é um desafio diário, constante, mas dá muita... A gente sente muito, assim, muito prazer em falar sobre isso, né, em falar sobre esse trabalho, porque foi uma iniciativa, como eu falei, da equipe de trabalho e que trouxe os resultados positivos para a empresa. Hoje é um dos principais projetos da empresa. Maravilha, Tiago. Tiago, obrigada. Acho que é uma apresentação super generosa, e eu digo generosa porque você mostra o caminho e não só o resultado, né? E eu acho que era bem isso que a gente queria ouvir um pouco. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat, mas eu vou começar com uma pergunta minha, e aí a gente segue para algumas perguntas que a gente já coletou aqui no nosso chat, tá? O seu segmento aí no agro são os big bags de ráfia, né? Então, a gente aqui não entra na seara de PCR químico. A Topan, ela atua hoje com embalagens flexíveis, e muitos dos nossos clientes, por exemplo, são do segmento de alimentos, e muitas das embalagens que devem atender ao decreto estão em contato com o alimento. Né, pela sua experiência, e aí, Alexandre, se alguém daqui e a tua também quiser complementar, fiquem à vontade, mas pensando um pouco na cadeia de flexíveis, né, como é que vocês enxergam essa mesma equação? Diferente do Big Bag, onde dá para a gente colocar o PCR na ráfia, um PCR mecânico, para não contato com alimento, no flexível, quando eu falo de contato com alimento, eu preciso de PCR via reciclagem química.
né, e a gente tem outras diversas frentes de batalha para a gente conseguir atravessar essa jornada. Como é que vocês enxergam essa jornada, as dificuldades, os meios colaborativos de parceria para esse segmento? Eu vou comentar um pouco, eu não tenho expertise na reciclagem química, né, como você falou, a gente não utiliza reciclagem química, a gente utiliza reciclagem mecânica, e isso vem avançando muito nos últimos anos, né, como eu falei no começo, a gente não tinha essa expectativa de ter uma embalagem com metade, né, metade praticamente de material reciclado, e mantendo a mesma condição de produção de uma embalagem virgem. Eu entendo assim, a reciclagem química, ela é um processo relativamente novo, né, novo assim que eu falo para esse mercado de reciclagem que a gente tem utilizado, mas em contrapartida, eu acho que nós temos alternativas para tentar reduzir esse custo final nos processos anteriores, porque hoje eu vejo que existe uma dificuldade muito grande na questão de como reciclar esse material, como buscar esse material, como trazer esse material e como separar esses materiais, né? Então, assim, quando eu falei de a gente ter essas parcerias, por exemplo, eu tive em eventos onde a pessoa falou assim, eu tenho dificuldade, por exemplo, de recuperar, de reciclar o BOPP, aqueles materiais de salgadinho, por causa de peso, por causa de frete, por causa de N coisas. Só que a gente traz, por exemplo, e Big Bag. Big Bag tem um peso grande, né? Cada Big Bag tem quase 2 quilos de produto, né, de peso. Então, assim, é possível fazer parcerias, e é o que a gente tem buscado, a gente tem conversado com várias empresas, já conversei com muitas pessoas, para a gente criar essas parcerias. Se a gente conseguir viabilizar o frete, viabilizar o custo do transporte, da reciclagem, a reciclagem química depois, que é o necessário para materiais com alimentos, né, para produtos alimentícios, ela vai acabar sendo barateada, né, no final, porque no final das contas é a cadeia como um todo que tem que fechar, né? Foi o que aconteceu com a gente. A gente fez esse trabalho para conseguir fechar. Não seria sustentável para a empresa se a cadeia que a gente recolhesse o material voltasse para nós um Big Bag mais caro. Nenhuma empresa ia aprovar isso, né? Então teria que ser no mínimo o mesmo custo, tá? Uhum. Como eu até não comentei aqui, mas nós temos uma linha de produto de negócio nosso que trata de nutrição animal, né? Que é um Big Bag para nutrição animal. Então, não é o mesmo enquadramento para produtos alimentícios, né? Mas ele também tem outros critérios mais rigorosos do que o fertilizante. Nós estamos também trabalhando para poder colocar o PCR lá, né? Nessa embalagem também, com segurança, né? Fazendo os devidos testes, porque a gente sabe que esse material ele não é simplesmente colocado para reciclagem, não é de qualquer jeito, sabe? Você tem separação de material. Você tem, né, o material é de origem química, você separa esse material, tem as classes de separação, e também tem os testes que são feitos depois, de migração de material, né, o material passa por extrusão. Então, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, é possível ser feito, é possível iniciar um processo, né, de parceria para que a gente viabilize essa questão dos custos, principalmente dos custos, porque é uma reciclagem mais cara, realmente. Obrigada, Thiago. Alexandre, se você quer complementar? Eu quero sim, Tabata. Eu vejo que a gente tem aí duas frentes importantes que a gente tem que olhar. A primeira é a questão sanitária especificamente, né? Nós temos restrições que até o momento impedem a aplicação, né, desse conteúdo reciclado pós-consumo em embalagens que vão em contato com o alimento, por exemplo. E isso é algo que a gente precisa destravar. Eu acho que é um processo burocrático, é um processo que é mais difícil a gente tangibilizar. Teria que haver um esforço em conjunto de diferentes partes e ainda assim haveria necessidade da articulação com os órgãos para que isso acontecesse. Porém, é importante destacar que o próprio decreto prevê que quando houver essa inviabilidade, a massa que é colocada no mercado, ela pode ser desconsiderada na base de cálculo. Então, nós ainda temos um mecanismo para que haja mais fôlego para que o mercado se ajuste. Tá? Acho que esse é um ponto. A questão sanitária, mas, para que ela possa ser transposta, a gente tem que investir em viabilidade técnica. Eu acho que aí o case da Mosaic é muito interessante, porque mostra a força e o poder que existe na articulação e na colaboração entre a marca e os seus fornecedores, né? Esse case da Mosaic apresentado agora, ele realmente é um case muito bonito, né, de ver aonde chegou. Porém, a gente está falando de uma trajetória aí que já vai para mais de 4 anos. Uma trajetória que a gente tem que entender que no contexto da Mosaic, ela surge inclusive dentro da área de qualidade.
Isso envolveu muito da empresa sentar junto com seus fornecedores e discutir também como que esse conteúdo poderia ser aplicado, respeitando todas as outras, os outros critérios necessários, né? A gente está falando de uma embalagem extremamente técnica, ela carrega quantas centenas de vezes o seu peso. Isso só foi possível, essa viabilidade, Tabata, porque a Mosaic sentou com os fornecedores, entendeu como que ela estabeleceria uma dinâmica, ela entendeu o papel dela. Então, olha, eu sou um grande comprador, né, do mercado de big bags, eu sou uma conta estratégica para vocês. Então, assim, eu preciso que vocês sentem na mesa comigo e estruturem esses projetos, porque se a gente conseguir fazer isso juntos, nós dois teremos mercado para avançar e crescer. E foi muito legal, né, Tiago? Acho que é importante destacar. Hoje, praticamente todos os fornecedores da Mosaic, na frente de Big Bags e Sacarias Conteúdo Reciclado, possuem a sua operação verticalizada. Isso. Então, esse é um detalhe fundamental. Eles deixaram de se enxergar somente como transformadores e começaram também a se enxergar como recicladores. Porque uma das formas que eles tinham de atender aos critérios exigidos e ainda ter competitividade era reduzir o custo produtivo. Então, eles começaram a investir em maquinários. Gente, é impressionante. Tem fornecedor hoje da Mosaic que você entra lá, ele tem, o Thiago sabe bem, ele tem maquinários de ponta para reciclagem que você não vê em muita indústria pioneira no Brasil. Eu ouso a dizer que talvez um dos melhores pátios de reciclagem que eu já visitei é de uma indústria que fabrica big bags e sacarias. A gente está falando de um investimento na casa de centenas de milhões de euros. O cara investiu porque ele tem uma visão de futuro. Então, olha como é importante, né, a visão do fornecedor. E aí, Tabata, até destaco aqui, acho que esse é o papel da Topan e é o que a Topan está se dispondo. A Topan vem na vanguarda desse movimento, tem várias tecnologias, e eu a reforço, acho que é a ideia do que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Tabata, para que todos que estão presentes aqui vejam a Topan, inclusive, como esse parceiro nessa jornada também. Então, destaco, sem essa construção em conjunta, não é possível nem ter viabilidade técnica, muito menos econômica. E aí eu reforço, né, é um projeto que hoje gera competitividade no produto final e, além de tudo, não trouxe sequer R$ 1 de custo para a Mosaic. Tá? Então, acho que é só isso. Exatamente, muito legal. Eu acho que o recado é muito esse, né? Enquanto nós não tivermos o envolvimento colaborativo de todos os elos da cadeia, fica muito difícil a gente transpor as barreiras que a gente encontra de tecnologia, de supply chain, de preço, para adequação, né? Então, acho que a parceria aqui é a chave para a gente realmente conseguir evoluir. Tiago, tem uma pergunta da Caroline, da Mondelez. Ela pergunta se o Big Bag ele é considerado B2C. E se não for B2C, o conteúdo reciclado dele é contabilizado no cumprimento da meta estabelecida no decreto? Hoje a gente tem entrega, né, de embalagem, tanto para o B2B quanto para o B2C, né? A maior parte dos nossos são clientes finais, né? Cooperativas e clientes finais. E assim, com relação às metas, nós estamos ainda trabalhando até com a IATO, né? O Alexandre também sabe bem disso. Nós estamos trabalhando como que a gente pode apresentar o projeto que nós temos, né, em andamento aí desde 2023 e foi melhorando ao passar do tempo. Como é que a gente pode usar esse projeto e adequar ele para que atenda aos requisitos da norma, né? Tanto na questão da questão de carbono, de emissão de carbono e etc. Então, assim, nós estamos trabalhando para isso porque a nossa retirada de material dos clientes não é um volume ainda muito alto, né? Porque isso está engatinhando ainda. É como eu falei, mesmo que a gente está num projeto há mais de 4 anos aqui, isso está engatinhando porque demora-se, né, um tempo, né? O decreto foi publicado agora no passado, até a gente conversou sobre isso há um tempo atrás. E vamos dizer assim, aqui no Brasil, infelizmente, a gente precisa ter algum tipo de autuação ou algum tipo de notificação para que as coisas andem mais rápido, né? Nas frentes. Então, por enquanto, nós não temos ainda esse documento que gera essa redução para a empresa, né? Não tem, mas a gente está trabalhando para que esse projeto ele enquadre tanto na questão do PCE, que a gente já tem, né? Ele já atende aí os 22%, nós estamos com 50% já, mas também a questão também da logística reversa, né? O conteúdo de logística reversa, que é uma coisa que a gente está ainda trabalhando com a IATO para avançar. Legal, é legal esclarecer isso, porque o decreto trouxe muito essa dúvida, né, da questão do B2C, do B2B, o que conta na meta, o que não conta. É uma importante pergunta que a Caroline fez aqui. Ótimo. Tabata, posso só fazer Diga, uma claro. consideração rapidinho? Eu acho que é importante esclarecer que
se esse volume entra no numerador, ele também precisa entrar no denominador. Acho que esse é um detalhe importante para as empresas. Perfeito. É um exercício, a Mosaic vem contando com uma assessoria jurídica especializada nesse processo também, porque é o que você colocou, é perfeito, né? Qual é a linha entre o pós-consumo ou não? E aí eu acho que é uma das dúvidas que ainda a gente paira sobre em qual cenário encaixa ou não, né? Mas é isso. É, exato. O decreto fala muito do B2B, estritamente B2B, né? Que a gente entende muito como uma embalagem intercompany que realmente não chega a nenhum cliente final. Mas realmente ainda temos dúvidas aí. Tem mais uma pergunta aqui da Letícia Mel, eu acho que também é uma boa pergunta aqui, né? Então, ela agradece a apresentação e ela pergunta aqui para o Tiago: quais foram os principais argumentos que ajudaram a convencer a cadeia a devolver os big bags para a logística reversa e a promover uma mudança na cultura de reutilização? Bom, obrigado pela pergunta. Acho que isso é um trabalho diário, né, que a gente tem tentado fazer. Existem clientes que têm uma exigência maior do que outros, né? A gente viu isso quando a gente conversou com os clientes, quando a gente apresentou o projeto. Sabe assim, quando você fala de uma situação, parece que a pessoa estava esperando ouvir aquilo ali e falou: não, eu quero agora, porque eu preciso disso aqui, eu tenho necessidade. Então, tem muito segmento aqui nosso que a gente trabalha com clientes de várias frentes, que quando a gente apresentou o projeto foi de imediato. E tem alguns que falam o seguinte: não, mas eu tenho hoje um retorno financeiro em relação a isso. Eu tenho um retorno, eu gero capital aqui que eu vendo as embalagens. Então, nesse caso aqui, a gente tem tentado criar alternativas, né, através de incentivos na empresa, para que essa embalagem retorne. Não é fácil, tá? Muitos casos a gente não conseguiu ainda, mas a gente espera que com o decreto, né, com esse decreto sendo vigorado, as portarias sendo publicadas e começar a ter fiscalização, né, para que essa responsabilidade compartilhada realmente aconteça, a gente não vai ser difícil conseguir que todos devolvam, porque existe um mercado paralelo, né, de compra e venda de embalagem, principalmente Big Bag, porque Big Bag é uma embalagem grande, uma embalagem que suporta muito peso, então acaba que o pessoal quer realmente comercializar e quer reutilizar essa embalagem. Mas assim, é um desafio. Nós temos poucos clientes que fazem esse trabalho por iniciativa, realmente, né, por querer realmente fazer algo diferente, e outros nós temos que convencê-los, tá? Então, não são todos que a gente consegue. É uma situação ainda que a gente tem a trabalhar muito, né, Alexandre? A gente sabe disso aí. Tivemos em alguns clientes, a gente sabe como é difícil. Acho que o diagnóstico da cadeia, né, Thiago, ali foi fundamental. É importante destacar aqui, pessoal, que a necessidade de implementar um programa como esse, no caso da Mosaic, não vem apenas para atender o decreto, né? A gente tem uma característica da embalagem, por exemplo, da Mosaic, mas imagino que outras marcas também tenham aqui, que é a característica da embalagem One Way. Então, tem-se a cultura de reutilização do Big Bag, mas não deveria se ter, né? Então, muito desse projeto envolveu também entender o que acontece com o Big Bag após o consumo. Então, por exemplo, dentro desse processo, a gente mapeou operadores que já faziam essa operação de coleta, nós identificamos esses operadores, abordamos esses operadores, identificamos como incorporar esse volume nos processos de reciclagem. Ou seja, muitas vezes não é criar a infraestrutura, mas adequar essa infraestrutura à realidade do projeto. Destaco também que a Mosaic fez um trabalho com outras áreas, inclusive com o Instituto Mosaic, né, Tiago, para avaliar a integração do programa ao programa de benefícios para os clientes, uma forma de conseguir gerar essa remuneração sem onerar significativamente o projeto. Então, acho que são estratégias que a Mosaic vem adotando, que eu acho que é mais um ponto positivo para o que a companhia fez. Ela conseguiu envolver outros times também. E eu acho que é isso. Até respondendo à dúvida da Letícia também, eu acho que entender o papel dela na cadeia. A Mosaic é um player relevante para os seus fornecedores, então ela tem condições de sentar na mesa e conversar com eles e negociar com eles. Eu acho que ter fornecedores abertos a isso é um trunfo. Eu acho que, inclusive, Tabata, na minha opinião, deveria ser um dos critérios de avaliação de contratação de fornecedores de embalagens hoje. Verdade, Alexandre. Pelo menos ele está disposto a sentar na mesa e conversar sobre como ele pode contribuir, seja na circularidade da embalagem, na logística reversa. Para mim, assim, a lógica financeira ela é mandatória, a gente precisa ter competitividade, mas a gente deveria conseguir fazer com que pelo menos todos que estão competindo com o preço tivessem o mesmo posicionamento. Aí a gente teria uma competição mais justa de mercado, né? Sem dúvida nenhuma.
A gente teve, né, uma situação dessa, né, a gente promoveu aqui o Yató Day na Mosaic, né, a gente teve um dia na Mosaic, que foi um dia da Yató, e trouxemos vários clientes, todos os fornecedores, né, nesse dia, e foi um evento muito bacana, porque a gente sabe, né, que os fornecedores de embalagem, empresas assim de privadas, muitas vezes tem às vezes algum atrito, né, com o outro, às vezes não conversa, mas esse dia foi bacana porque todos eles estiveram participando por um objetivo, né? O objetivo era criar essa rota, criar essa alternativa, disponibilizar esse material com rastreabilidade. Todos aderiram ao programa, inclusive até fornecedor que nem fornece para a Mosaic hoje aderiu ao programa junto à Yató, né, conhecendo essa estratégia, esse programa que foi desenvolvido para que estejam aptos a entregar para todas as empresas, não somente para a Mosaic. Não é um projeto restrito à Mosaic. Hoje eu vou nos fornecedores e eu vejo os big bags cinza, que é o que a gente usa hoje, para várias empresas, com o mesmo formato, com o mesmo critério de rigor que a gente criou no início, está sendo utilizado para outras empresas. Então, isso que é bacana, né? A gente vê que isso vem evoluindo e aí a conscientização vem aumentando de todos, né? Tanto da cadeia de produção quanto da cadeia de utilização, né? Perfeito. Bom, eu vou para uma última pergunta aqui, nós estamos no finalzinho, do Luiz Porto. O Luiz Porto pergunta aqui para nós, né, como mudar a percepção das empresas que ainda comparam PCR e resina virgem, principalmente pelo preço, quando a adoção de PCR envolve também homologação, rastreabilidade, disponibilidade e atendimento às exigências do decreto 12688? Quer falar, Alexandre, primeiro, depois eu falo? Não, Bom, por favor, convidado é eu você. vou falar o seguinte, que realmente é um problema quando a gente começa a avaliar a questão de preço, porque em alguns casos, né, pela escassez, o PCR é mais caro. Como que a gente vai trazer para a empresa, não, eu preciso comprar uma resina PCR mais cara para colocar numa embalagem e tornar uma embalagem mais cara? Isso é muito difícil de falar, até de conversar sobre esse assunto. Mas foi o que a gente conversou no início. No início do projeto, a resina PCR era mais cara. Ela era mais cara. Só que é o seguinte, a conversa foi o seguinte, o que eu vou conseguir depois? O que a gente vai conseguir depois? O que o projeto vai trazer para as empresas participantes? Não só a Mosaic, mas seus fornecedores. Vai trazer algo muito maior. Então, o início de um trabalho, inclusive eu tive reuniões aqui com a diretoria da empresa, e a pergunta foi essa, falou assim, mas qual que é o custo que a gente vai ter? Eu falei, não é assim, não é a pergunta que eu queria responder. Eu quero saber o seguinte, qual que é a meta que a gente vai alcançar? Porque é o que a gente colocou lá. No início, toda mudança gera realmente um custo, gera um trabalho, gera um desgaste. Só que esse custo foi absorvido pelo fornecedor. Por quê? Porque ele entendia que no final das contas, ele também sairia ganhando com isso. Foi o que aconteceu. O Alexandre colocou uma situação aqui, nenhum fornecedor de embalagem ia investir milhões de euros em equipamentos se ele não tivesse retorno. Ninguém ia fazer isso. Então, além do retorno desse material, dessa compra desse material, a imagem das empresas hoje, os fornecedores de embalagem que trabalham com a gente, com outros players também do fertilizante, eles estão aptos a reciclar material e a fornecer material, inclusive com preço menor. O PCR hoje, na entrega da embalagem, está vindo com preço menor. Ah, mas a matéria-prima virgem é mais disponível. Mas o material reciclado, se você criar uma logística eficiente, ele entra com custo menor. Consequentemente, a embalagem sai com custo menor. E é o que acontece com a gente hoje. Aqui é uma situação real. Nós estamos retirando material dos nossos clientes, nós estamos retirando material das nossas unidades, resíduos de embalagem, de PP e PE, enviando para o nosso reciclador, que transforma esse material em polietileno, em pellet de novo, manda para o convertedor, ele prepara uma embalagem nova e chega para nós mais barato, a embalagem. Então, assim, por isso que eu falei que não gera custo para a Mosaic, não gerou custo para a Mosaic, e além disso está gerando retorno. É o que está acontecendo hoje com a Mosaic. Então, isso é uma situação que, no início, como eu falei, gerou um custo, mas agora gera retorno para as empresas, não somente financeiro, mas como a imagem também. Perfeito. Eu acho que um outro ponto que eu costumo reforçar também é PCR não é um substituto de resina virgem, né, numa disputa por preço. Ele, na verdade, virou ali um insumo de conformidade. Conformidade tem valor de mercado a partir do vigor desse decreto do plástico. Né? Então, enquanto a gente comparar aquilo com aquilo, a gente continua possivelmente tomando decisões erradas com números certos. Né?
Eu acho que isso resume. Tá Bom, no pessoal, mudo, Alexandre. Tá no mudo, você está Alexandre, colocando no mudo aí. Estava concordando com a Tabata, só. não sei se o Alexandre quer complementar alguma coisa, senão eu acho que pode caminhar para o Não, encerramento, né, Alexandre? não, tá ótimo, viu, Tabata? Quero agradecer o Thiago, a Mosaic, por estar conosco e poder contar um pouquinho sobre esse case de sucesso. Eu acho que foi super importante. Agradecer a Iató também por essa parceria em organizar todo esse webinar conosco, né? E eu queria fechar com uma observação, né? Porque eu acho que ela importa para quem está aqui até agora, até esse finalzinho, né? O case da Mosaic é ráfia de PP. Monomaterial, é não alimentício, e boa parte dos que estão aqui hoje nesse webinar, sejam brand owners ou fornecedores que estão aí atuando no segmento, trabalham com embalagens flexíveis ou não, multicamada, muita coisa em contato com o alimento. Então, alguém pode estar pensando, né, história linda, mas não se aplica à minha realidade. Mas eu acho que é importante a gente pensar que aplica sim, mas por um outro caminho, e vale dizer qual, né? Se a sua embalagem primária é de alimento, o PCR ele tem caminhos e a união de todos os elos da cadeia, as parcerias são importantes para viabilizar a incorporação de PCR químico também, a viabilizar a escalabilidade, a viabilizar a melhoria de preço, e isso nós só conseguiremos todos juntos. Então, a gente precisa realmente trabalhar de forma extremamente colaborativa para que a gente possa ganhar essa escalabilidade, para que a gente possa resolver problemas de supply chain, né? Isso não isenta ninguém, a meta se cumpre em secundária, terciária, então, o que a gente vê muito no mercado é entender aonde o PCR entra no teu portfólio hoje. A gente percebe que o Quick Win está sempre ali no PCR mecânico, no não contato com alimento, porque é o mais fácil e mais acessível, mas a gente precisa também tirar as travas e as barreiras para o PCR químico, e disso a gente precisa do mercado todo unido para que a gente possa transpassar essas barreiras. Excelente. Excelente. Eu queria só dar uma mensagem também aqui, primeiro agradecer novamente, né, a oportunidade de poder falar, me coloco à disposição aqui para conversar, para tirar dúvida. Eu sei que foi muito rápido aqui, é muita informação de muitos anos em pouco tempo, mas eu tentei assim ser o mais claro possível aqui, tá? Como eu falei, me coloco à disposição e assim, o que eu coloco de recado aqui é que é possível sim. Eu acho que há uns anos atrás também, todo mundo falava que não era possível reciclar Big Bag. Não é possível reciclar Big Bag. Esse Big Bag vai. Imagina o Brasil, o tamanho do país, espalha-se isso para o país inteiro, em regiões remotas. Como é que a gente consegue reciclar esse material? Como é que você consegue criar? E é possível criar assim. Às vezes a gente não consegue reciclar o material para a nossa embalagem, mas você consegue reciclar para se tornar uma outra embalagem. Então você também está contribuindo para que uma cadeia circule e ela ajude você. Como eu falei, a gente criou parcerias aqui com empresas que não são do segmento do fertilizante. A ideia é trabalhar em conjunto, né? Eu tive com a BASF, por exemplo, uma empresa que é parte de aditivos para a gente melhorar esses trabalhos, né? Criar alternativas. Então, eu acho que é isso, é incentivar o pessoal a que dá certo, que dá para fazer, né? Conversar com as pessoas, com as empresas, porque se criando essas parcerias a gente consegue sim evoluir e consegue atender às exigências. Maravilha. Bom, passar a palavra ao Alexandre. Obrigada a todos que permaneceram com a gente até esse finzinho. Extrapolamos um pouquinho o horário, mas acho que informação é sempre muito bem-vinda. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Tabata, Thiago, um agradecimento especial a vocês. Eu acho que a gente sai aqui desse momento com um case muito interessante que mostra o poder da colaboração e do relacionamento entre as marcas e os fornecedores, né? Destaco, esse momento aqui é um oferecimento da Topan, o que eu acho que mostra muito esse movimento que a empresa vem fazendo, viu, Tabata, de querer ser esse parceiro, e acho que, bom, acho que para todos que estão presentes, clientes, parceiros, é muito importante ter esse tipo de fornecedor do lado. Então, eu tenho certeza que vocês estão dispostos também a conversar com todos aqui, desenvolver essas soluções em conjunto. Eu acho que eu queria fechar com isso, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal, uma excelente semana, resto de semana aí para vocês, e um grande abraço. Até mais. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, tchau. pessoal. Um abraço. Valeu. Abraço.